Curve tua cabeça, peço para Deus falar também com você nessa noite, que Ele possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, ó Deus, nessa noite, que o Senhor conduza esse momento, meu Pai, de tal forma que a gente consiga ouvir a Tua voz, de tal forma que o Senhor possa realmente trazer uma esperança para o nosso coração, porque a gente tem sofrido muito, meu Pai, e nós precisamos, ó Deus, do Teu cuidado, do Teu socorro. Abençoe nossas vidas nessa noite, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, só um minutinho aqui para eu poder terminar de me ajeitar. O tema nosso que a gente tem falado é esperança em tempos de incerteza e medo. E essa noite eu queria falar com você sobre a importância da gente chorar e falar. E assim, nesse tempo de isolamento, eu acabei redescobrindo uma nova tecnologia que tem me ajudado a manter contato com as pessoas. É o telefone, principalmente o telefone fixo, né? É algo que a gente até não estava usando mais muito, né, o telefone fixo, mas eu percebi como que nesse tempo de isolamento, essa é uma forma muito simples da gente poder se aproximar das pessoas. Eu tenho ligado, né, para as pessoas durante essa semana e conversado com elas, ouvindo suas histórias, né, percebendo quais são as dores que elas estão enfrentando. E de fato eu tenho percebido assim muita, como eu falei, né, muita dificuldade financeira, muita impotência diante dos problemas. E nesse sentido, meus irmãos, eu não quero te desanimar, mas a gente está só no começo dessa crise, né? Tempos muito difíceis ainda virão. Eu não quero ser como aqueles falsos profetas, né? Que um pouco antes do povo ser conquistado, né, de Jerusalém cair, deles irem para o exílio, os falsos profetas diziam e pregavam que havia paz, que estava tudo bem, quando na verdade as coisas não estavam bem. Lá em Jeremias capítulo 8, versículo 11, Deus fala desses profetas que eles curavam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, nesse sentido também, eu quero que você entenda isso. Tempos muito difíceis ainda virão. A gente está só no começo dessa crise e é necessário, então, que a gente entenda o que a gente pode fazer diante da catástrofe, né? Nesse sentido, o pastor Eugene Peterson, ele comentando esse momento de crise, né, que o povo viveu quando foi para o exílio, ele diz o seguinte: a catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de uma maneira, mas as duas reações mais comuns são negação e o desespero. A negação e o desespero. E aí o Eugene Peterson continua dizendo o seguinte: a negação recusa-se a reconhecer a catástrofe. Ela fecha bem os olhos, ou então olha para uma outra direção. Assim consegue agir como se estivesse tudo bem, refugiando-se nas distrações, nas mentiras e nas fantasias. Ou seja, a negação não quer enxergar o que está acontecendo. E por outro lado, o desespero, ele é entorpecido pela catástrofe, aceitando-o como o fim do mundo. Por entender que a vida acabou e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis, o desespero tem um efeito paralisante. Ou seja, quando a pessoa fica desesperada diante de uma catástrofe, ela não consegue reagir, ela não consegue ter nenhuma atitude de resposta.
E nós não queremos nem a negação e nem o desespero. Será que existe uma terceira via? Será que existe outra forma da gente lidar com isso? Eu creio que sim. Existe uma terceira forma, existe uma terceira via, que é o seguinte: nós podemos não fugir do sofrimento, mas permitimos que o sofrimento nos transforme. A gente pode não fugir do sofrimento, ir de encontro ao sofrimento e permitir que ele nos transforme. E como é possível então a gente ser transformado pelo sofrimento? É necessário que você dê espaço à tristeza. Se você quiser ser transformado pelo sofrimento, você precisa deixar que a tristeza faça o trabalho dela. Eu não sei se você viu aquele filme Divertidamente. É um filme infantil, mas muito profundo e muito bom. Nesse filme, as emoções básicas, elas controlam as pessoas, elas controlam o cérebro, né? O cérebro é uma grande sala de controle. E a personagem principal, quem controla a vida dela na infância é a alegria. Mas então, a problemática do filme é que o pai dessa menininha, ele é transferido de cidade. E ela tem que mudar para uma outra cidade. Ela tem que se desfazer dos amigos antigos, ela está diante de uma cidade com uma cultura totalmente diferente. E ela sente muito medo, ela tem medo de não ser aceita pelas pessoas, de não fazer novas amizades. E nisso, meus irmãos, a tristeza, ela começa a tentar assumir o comando, ela começa a tentar assumir o controle, mas a alegria não permite. Tem até uma cena que a alegria faz um círculo no chão e fala para a tristeza o seguinte: fica paradinha aqui, né? Não se mexe, não sai daí, não faz nada, né? Mas o problema é o seguinte: quanto mais essa menina tenta evitar a tristeza, mais a vida dela não se resolve, mais a vida dela fica impossível de dar continuidade. Não tem amadurecimento na vida dessa menina. Por quê? Porque ela não está dando espaço para a tristeza. E isso é muito interessante porque a Bíblia fala para a gente de dois tipos de tristeza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, esse versículo fala assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Os monges da antiguidade, aqueles monges que foram para o deserto, eles falavam que existem dois tipos de tristeza, e eles distinguiam esses dois tipos de tristeza. A primeira tristeza eles chamavam de pentos. Pentos é o que a Bíblia muitas vezes traduz por lamento. O lamento, meus irmãos, é aquilo que acontece no momento do luto, no momento que a gente se depara com algo que coloca um limite para a nossa vida e que mostra que a gente não é capaz de todas as coisas, nós não podemos tudo aquilo que a gente quer. Muitas vezes um limite, uma barreira é imposto sobre nós e isso gera uma tristeza. Só que isso faz parte dos processos da vida. E à medida que a gente assimila isso, nós nos tornamos mais humanos e nós nos tornamos mais maduros. Por outro lado, existe uma outra tristeza que eles chamavam de lipé. A lipé é a tristeza que faz com que nós fiquemos mimados, com que a gente não cresça. Lipé tem a ver com autocompaixão, com a frustração, com a vitimização. O ser humano se refugia na autocompaixão quando ele não consegue satisfazer os seus desejos. Então a gente fica parado, a gente fica estagnado, né? E aí um monge que eu gosto muito, um cara muito sábio, que é o Ansel Grum, ele diz o seguinte para a gente: o lamento, pentós, ele pode chorar. Suas lágrimas podem amolecer a alma endurecida e fazer com que ela se torne frutífera.
possível que as lágrimas do lamento se transformem em lágrimas de alegria. A tristeza, lipé, porém, não pode chorar, pois ela é choramingona e se banha em sua própria autocompaixão. Ou seja, para ser transformado pelo sofrimento, nós precisamos nos reconciliarmos com essa tristeza que é o pentós, que é o lamento, e abandonarmos essa outra tristeza que é o lipé, que essa tristeza é choramingona, essa autocompaixão. E não existe lugar melhor para a gente aprender como fazer isso do que no livro de Lamentações. E é nesse livro que eu quero trabalhar com você nessa noite. Então vou pedir para você abrir tua Bíblia em Lamentações. É um livro que fica logo depois do profeta Jeremias. Ele é atribuído a Jeremias, mas a gente não sabe, na verdade, quem foi o autor desse livro. E esse livro, meus irmãos, Lamentações, ele descreve um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus, que foi a conquista de Jerusalém e depois a ida para o exílio. Esse livro de Lamentações, ele é formado por 5 poesias. E é muito interessante porque elas são escritas no formato de acróstico. O que é o acróstico? Acróstico é quando eles pegavam as letras do alfabeto e a partir das letras do alfabeto eles iam fazendo a poesia. Então, por exemplo, o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. O versículo 2 do primeiro capítulo, ele vai começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente. Por isso que se você olhar para a tua Bíblia, você vai perceber que Lamentações, no capítulo 1, ele é formado por 22 versículos, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. E isso acontece com o capítulo 1, isso acontece com o capítulo 2. Aí o capítulo 3, ele muda um pouquinho, porque você vai ter 66 versículos. Mas por que são 66 versículos? Porque o capítulo 3, ao invés de você ter um versículo, né, formando a poesia, você vai ter 3 linhas de poesia. Então, do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo... do primeiro versículo do capítulo 3 até o terceiro, Lamentações 3:1, 3:2 e 3:3. Esses 3 versículos, todos eles começam com a primeira letra do alfabeto. Depois você vai para o Lamentações 3:4, 3:5, 3:6, vai ser a segunda letra, certo? Então, 3 vezes 22 vai dar 66. Isso depois vai acontecer de novo com o capítulo 4, né, os 22 versículos. Só o capítulo 5 que não tem 22 versículos baseados nas letras, mas ele tem 22 linhas, que também sugere o alfabeto. Por que eu estou falando isso? Porque o formato é muito importante para a gente. Lamentações, ele, na verdade, é tão elaborado que a métrica dessa poesia era a métrica usada nos velórios e nos funerais, nos cânticos fúnebres. E o Eugene Peterson, né, quando ele comenta esse livro, ele vai falar o seguinte: Lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade morta. Lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade morta. Eu queria olhar, por exemplo, só o primeiro versículo do capítulo 1. Diz assim: ó, como está vazia a cidade que antes fervilhava de gente. Parece uma viúva, a que antes era a poderosa das nações. Antes rainha das festas, agora uma simples escrava. Parece a gente, né? Como está vazia a cidade antes cheia de gente. Não sei se você já andou nas ruas da cidade, mas todo dia parece que é domingo. É impressionante. E dessa situação, então, de desespero, meus irmãos, a gente pode tirar algumas lições valiosas. Eu quero comentar isso com você. A primeira lição é o seguinte. Em primeiro lugar,
Deixe a tristeza falar tudo. Deixe a tristeza falar tudo. Você sabe por que quem fez Lamentações usou o alfabeto para poder escrever as poesias? É porque ele queria dar voz à tristeza e deixar com que ela falasse tudo, do A até o Z, ou do Aleph até o Tal, que é o alfabeto hebraico. A ideia aqui é tratar todos os aspectos da calamidade. Tudo o que aconteceu é relatado no livro de Lamentações. Se você pegar o livro e ler, você vai ver que ele fala sobre a guerra, ele fala sobre a fome, ele fala sobre o canibalismo que acabou acontecendo por causa da fome, ele fala sobre o sacrilégio que aconteceu quando os sacerdotes foram mortos dentro do templo, ele fala sobre o estupro que aconteceu quando os soldados invadiram e violentaram as mulheres, violentaram as meninas, ele fala sobre o incêndio que acabou com a cidade, o incêndio que destruiu o muro, ele fala sobre a decepção com a ajuda externa, e ele vai falando, descrevendo coisa após coisa que aconteceu. E é como então se ele pudesse expressar completamente, dar voz totalmente à tristeza dele. E isso é importante, meus irmãos, para mostrar que a gente não pode passar rápido pela dor. A dor precisa ser tratada no tempo certo. A dor precisa ser vivida em integridade. Viktor Frankl, que é um psicólogo, que foi um homem que sobreviveu aos campos de Auschwitz, ele escreveu o seguinte: a emoção que envolve o sofrimento, ela deixa de causar dor assim que formamos um quadro claro e preciso dela. Ou seja, à medida que a gente fala daquilo que está causando dor, à medida que a gente fala de tudo aquilo que está causando dor, as coisas vão ficando claras e elas param de doer. É por isso que dar nome ao sofrimento, falar sobre ele, é o primeiro passo para a cura. O que isso significa de maneira prática para você? Talvez você vai se deparar daqui para frente com muita gente sofrendo, pessoas procurando ajuda, pessoas procurando uma palavra tua. E não vai ajudar nada se você oferecer um consolo superficial para as pessoas, do tipo, calma, tudo vai passar, ou então, não, você não pode sentir isso, você não pode pensar assim. Esse tipo de discurso não ajuda quem está sofrendo. Se você de fato quiser ajudar a pessoa que está sofrendo, é necessário você prestar atenção, você escutar com atenção, com interesse genuíno, e deixar que a pessoa fale, que ela lamente, que ela coloque para fora tudo aquilo que está machucando ela. Você só precisa suportar a dor do teu irmão. Você não precisa falar nada mais. Simplesmente ouvir com atenção. Porque é necessário que a tristeza fale tudo o que ela tiver para falar. Agora, em segundo lugar, é necessário que a tristeza fale com Deus. Ao contrário de Jó, que não havia cometido nenhum pecado que justificasse a calamidade que aconteceu com ele, como eu preguei na semana passada, e que acabou ensinando para a gente que a gente não pode fazer essa relação de um para um, como se todo sofrimento fosse motivado por uma culpa. Na verdade, o livro de Lamentações, ele mostra que o povo reconhece que aquilo que eles sofreram, especificamente, foi motivado pela culpa dos pecados deles. Por exemplo, capítulo 2, a todo momento ele fala da ira de Deus. O Senhor cortou a filha de Sião, dos céus arremessou a gloriosa cidade de Israel para a terra, e na sua ira tratou seus favoritos como lixo. O Senhor, sem pensar duas vezes,
engoliu Israel de uma só vez. Furioso, esmagou as defesas de Israel, fez picadinho do seu rei e dos seus príncipes. Com as chamas da sua ira, queimou Israel até o fim. Quebrou o braço de Israel e deu as costas quando o inimigo se aproximou. Quando veio sobre Jacó como um fogo descontrolado de todas as direções. O Eterno executou ponto a ponto, exatamente tudo que planejou. Ele sempre disse que faria isto e agora o fez. Derrubou o lugar. Ele deixou seus inimigos pisarem nela. Declarou-os vencedor. Eles reconheciam que aquilo que tinha acontecido com eles era por causa da ira de Deus. Só tem um detalhe. A ira de Deus só acontece, ela só é possível, porque Deus tinha um relacionamento íntimo com o povo dele. Se Deus não se importasse com as pessoas, se Ele não se importasse com o povo, Ele não ia estar nem aí para eles. E Ele não teria ficado zangado com eles. A ira mostra para a gente que Deus tem um relacionamento pessoal e amoroso com a gente. Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor não é a ira. O contrário do amor, sabe o que é? É indiferença. Eu, como pai, amo os meus filhos. E quando ele faz alguma coisa que eu sei que vai machucar ele, às vezes eu fico louco com ele. Eu brigo, eu grito, eu corrijo ele se for necessário. Mas porque eu amo ele. Porque se eu fosse um pai que não amasse o meu filho, eu não ia estar nem aí para ele. Então, quando a gente fala de ira, não significa que Deus não nos ama. Significa que Ele nos ama, que Ele está olhando para a gente. Tem um rabino, que é o Abraham Heschel, que ele ajuda a gente a entender isso de uma maneira linda. Ele fala assim: Deus se move e Ele é afetado pelo que acontece no mundo. E reage de acordo com a situação. Os eventos e os atos humanos provocam nele alegria ou tristeza, prazer ou ira. Ele não julga à distância o mundo. Ou seja, ele não está longe. Só tem um detalhe. A ira de Deus não é uma explosão descontrolada de raiva. Não. É a resposta pensada e controlada que Deus deu à maldade que estava prejudicando o povo. Foi esse último verso que eu li. O Eterno executou ponto a ponto exatamente tudo que Ele planejou. Ele sempre disse que faria isso. E agora Ele fez. Derrubou o lugar. Na verdade, a ira ela foi estabelecida lá na aliança. Se você pegar o livro de Deuteronômio, Deus diz: olha, se vocês me obedecerem e viverem nos meus caminhos, eu vou abençoar vocês dessa forma, dessa forma e dessa forma. Mas se vocês me desobedecerem, isso, isso e isso vai acontecer com vocês. Então, quando o povo passou por aquela situação, eles entenderam que Deus foi como aquele pai que fala assim para o filho: para de fazer isso que eu vou te pegar. Para de fazer isso que senão eu vou te pegar. Até que o pai levanta e pega o filho. E corrige o filho. Ou seja, os lamentos do livro, eles são todos dirigidos a Deus. Embora eles reconheçam que eles estão sendo castigados, que eles estão sendo, na verdade, não castigados, corrigidos por Deus, eles percebem que Deus não abandonou eles. Então eles lamentam, e eles choram, e eles confessam, na verdade, o pecado deles, na esperança de que Deus volte a ser misericordioso. É por isso, então, que a tristeza e o sofrimento, eles são tratados da maneira mais pessoal, que é a oração. Em terceiro lugar, meu irmão, coloque um limite para a sua tristeza. Como eu falei para você, o livro todo está estruturado em acróstico.
E isso garante para a gente, de um lado, que nada vai ficar de fora, tudo vai ser tratado. Mas, ao mesmo tempo, estabelece um limite para a nossa dor. Porque as letras do alfabeto são apenas 22. E quando elas acabam, a gente pode até começar tudo de novo. É por isso que tem o capítulo 1. Aí ele acaba todas as letras do alfabeto. O que ele faz? Ele volta no começo. Aí ele repete tudo de novo. Aí ele acaba, ele volta e repete. Até que chega uma hora que tudo que precisava ser falado já foi dito. E ele percebe então que as coisas elas já foram todas tratadas, não tem por que mais continuar lamentando. Isso significa que se o mal teve um início, ele também vai ter um fim. E é lindo isso porque no centro do livro, no meio de toda a tristeza, no meio de toda a escuridão que eles estão vivendo, o capítulo 3, que é o mais elaborado, ele traz uma palavra linda que eu quero ler para vocês. Capítulo 3, Lucas, ou Caio, pega mais uma água para mim, por favor. Ele começa dizendo o seguinte: eu sou o homem que viu desgraça, desgraça resultante dos açoites da ira de Deus. Ele me tomou pela mão e me conduziu à escuridão mais profunda. Sim, ele me golpeou com as costas da mão, muitas e muitas vezes. Obrigado. Ele me trancou num quarto escuro, como um caixão pregado no fundo, como um cadáver pregado no fundo de um caixão. Ou seja, tudo é trevas. Tudo que ele olha é escuridão. Mas então, no verso 19, ele começa a falar o seguinte: nunca vou esquecer a desgraça, o gosto da cinza, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo, como me lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que me lembro, e ao lembrar continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ser acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, Ele é tudo que me restou. O Eterno me mostra bom. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele. Para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é quando o jovem suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança. Não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez. Ele voltará atrás. Se Ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recuar justiça às vítimas na corte do Deus Altíssimo, em adulterar as evidências. O Senhor não aprova essas coisas. Ou seja, Lamentações mostra para a gente que no meio da escuridão a luz pode nascer. Porque a sua ira, como diz o Salmo 30, versículo 5, dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira.
A Bíblia nunca fala para a gente que a ira de Deus dura para sempre. Você não vai achar nenhum versículo falando, tua ira dura para sempre. Não, a Bíblia diz que a ira do Senhor é passageira. Ela dura um momento. Mas o amor dele permanece para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou como diria Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Não há mal que dure para sempre. O sofrimento que você está passando, ou que você ainda vai passar, ele não é eterno. Ele vai acabar, ele vai ter um fim. Pastor, como é que você pode ter tanta certeza disso? É porque, como eu disse, no momento mais escuro, em Lamentações 3, ele começa dizendo o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição causada pela ira de Deus. E eu sei que ninguém viu isso melhor do que Jesus. Jesus é o homem que viu a aflição causada pela ira de Deus. Porque toda a culpa da maldade, tanto aquela relatada em Lamentações, que o povo viveu, porque desobedeceu a Deus e foi para o exílio, quanto a culpa que a gente carrega e que a gente tem, tudo isso foi colocado sobre os ombros dele. Como diz lá em Isaías 53, nós pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, pela culpa de Jesus. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. É por isso que Jesus vai dizer lá no jardim do Getsêmani: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ou seja, Jesus viveu e carregou uma tristeza mortal para que você pudesse saber que você vai ser consolado. E é interessante que essa tristeza que Jesus viveu, ela transformou o próprio Cristo. Mesmo ele sendo filho de Deus, Hebreus vai dizer para a gente que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Jesus foi amadurecido. Ele atingiu a maturidade do que é ser humano pelas coisas que sofreu. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Hebreus 5, de 7 a 9 diz: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas, por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito. O sumo sacerdote perfeito. E tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Você percebeu o que eu li? O texto fala que Jesus entregou orações e súplicas a Deus, como eu falei, ele ora lá no Getsêmani, porque ele está com uma tristeza mortal. Mas o texto fala para a gente o seguinte, que as suas orações foram ouvidas. Eu te pergunto, como é que as orações de Jesus foram ouvidas? Se ele pede para o Pai passar o cálice dele, e o Pai não passa o cálice. Se ele pede para ser libertado daquela hora, mas ele vai para a cruz. De fato, as orações de Jesus foram ouvidas, sabe por quê? Porque a cruz não foi a resposta final. A resposta final de Deus foi a ressurreição. Na ressurreição, Jesus foi salvo do poder da morte. Na ressurreição, as orações de Jesus foram ouvidas. E é por isso que ele se tornou aquele que pode salvar a gente do medo da morte.
Isso ensina para a gente uma coisa muito importante. Assim como lá em João capítulo 11, quando Jesus ele se demora de propósito para ir até a casa de Lázaro que está doente, e ele espera, e ele só vai depois que ele sabe que Lázaro morreu. Ou seja, ele não chega a tempo de curar Lázaro, ele só chega depois que Lázaro já morreu. Jesus não poupa Lázaro da morte. Jesus não poupa as irmãs de Lázaro de viverem o luto, de viverem o sofrimento. Mas Jesus não permite que o sofrimento e que a morte tenham a palavra final. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Isso ensina para a gente que talvez Deus não vai livrar a gente do sofrimento. No sentido de não permitir que a gente passe pelo sofrimento. Mas a gente pode ter certeza que o sofrimento não tem a palavra final. Porque a palavra final de Deus é a ressurreição. Como disse Nietzsche, só há ressurreições onde existem túmulos. Só há ressurreições onde existem túmulos. Eu pergunto para você, quais são os túmulos que você carrega hoje à noite? O que precisa ser ressuscitado na tua vida? O que precisa ser mudado? Talvez Deus não vai te livrar do sofrimento, meu irmão, minha irmã. Mas creia nisso. Ele está com você no sofrimento. E Ele não vai permitir que o sofrimento tenha a última palavra. Porque a última palavra dele é sempre vida. Que Deus te abençoe.